Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar conosco, nos intuindo, nos auxiliando em mais estas nossas despretensiosas reflexões, neste nosso estudo acerca da Boa Nova, como eu sempre digo, não do mal velho, mas sim da Boa Nova, daquilo que, embora esteja sendo falado por séculos, quando nós olhamos para cada uma destas ideias contidas na Boa Nova, o quanto nós extraímos de aprendizagem, o quanto nós extraímos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Como eu tenho reiterado por vezes e, na verdade, de diversas formas, com respeito a tudo e a todos, sempre, obviamente, mas o nosso objetivo aqui é estudar, é entender a relação desta Boa Nova com o nosso cotidiano e com o nosso cotidiano a cada segundo. Às vezes eu falo numa conotação, no desvencilhar de uma ideia religiosa, porque ainda existe um paradigma religioso de que é algo fragmentado, algo isolado, que religiosidade seria algo ligado a alguns momentos de nossas vidas, quando nós estamos dentro de templos de pedra, tanto que existe ainda muitos paradigmas de que dentro de templo de pedra pode ou não pode, e fora de lá pode ou não pode. Ou seja, enquanto nós não compreendermos que a Igreja de Deus é todo o planeta, todo o universo, em toda parte, que não faz diferença nenhuma eu estar dentro de um templo de pedra, ou à beira de um lago, ou na rua, num trânsito movimentado, enquanto eu não tiver essa dimensão que a casa de Deus é em toda parte e em todas as coisas, e que obra de Deus é tudo aquilo que está ao meu redor, que é tudo aquilo que eu não construí com minhas próprias mãos, e na verdade nada a gente constrói, nós apenas transformamos, alteramos as coisas das quais nós intervirmos, né? Quando nós formos intervir em alguma coisa, a gente apenas altera, mas aquela coisa na verdade não somos nós quem estamos criando. Primeiro que aquela coisa já existe, aquilo que nós vamos intervir, transformar. Segundo que quando nós intervirmos, mas leis regentes supremas estão agindo antes de nós, ou seja, quando a gente faz qualquer alteração, há uma lei conjunta atuando conosco naquilo que a gente está intervindo. Enfim, não vou aprofundar muito nesta ideia, só para ilustrarmos um pouquinho o quanto é amplo, o quanto é grande esta questão de Deus, de presença de Deus em toda parte. E que ainda não é uma ideia muito comum de que Deus é presente em toda parte. Se muitos professam esta ideia de que Deus é presente em toda parte, as pessoas vivem com atitudes diferentes, né? Dando exemplo, né? Eu vou com a mesma roupa que eu saio na rua para um templo religioso, senão eu não estou entendendo que Deus está em toda parte. Se eu tenho uma roupa especial para ir para um templo religioso, um templo de pedra, um qualquer lugar, seja lá qual for, e para a rua eu uso uma outra roupa, ou seja, a rua seria um ambiente menos respeitado, né? O templo deveria ser um lugar mais respeitado, então isso implica que eu não estou entendendo casa de Deus em toda parte, em todas as coisas, eu não estou entendendo o próximo como todas as pessoas. Muitas vezes eu estou entendendo muito como próximo aqueles que coadunam de minha visão de mundo, aqueles que corroboram, que reafirmam as minhas ideologias. E é nesse sentido então que a gente acaba sempre dissociando um pouco religiosidade de espiritualidade, a gente acaba dissociando um pouco o Deus das religiões com o Deus universal. Como disse Voltaire,
eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas acredito no Deus que criou os homens, né? Então é nesse sentido que eu acabo sempre falando, para que a gente sempre consiga extrair o melhor do Evangelho. E quando eu falo extrair o melhor do Evangelho, é para que a gente não extraia o melhor das religiões, né? Ao estudar o Evangelho. Claro que todas possuem suas colaborações, mas as ciências também possuem, o senso comum também possui, a ciência universal tem a sua colaboração. Não é um atributo privilegiado das religiões. Por isso que eu sempre acabo fazendo esta dissociação, né? Mas não com nenhum objetivo de descarte, bem pelo contrário, as religiões também fazem parte da ciência universal, né? E é por isso então que a gente tenta extrair o melhor de tudo, mas ao mesmo tempo se desvencilhando dos condicionamentos que nos levam aos equívocos seculares, o que nos impede de caminharmos melhor, de caminharmos, diríamos, de modo mais avançado, de modo mais perene, de modo que a gente não estivesse atravancando a marcha do progresso. Bom, meus amados irmãos, meus amados amigos, meus companheiros, tanto faz, somos todos fruto da mesma árvore, somos todos os mesmos, somos todos aqueles que possuem os mesmos objetivos, que é estar no mundo aprendendo, crescendo, evoluindo, cada qual de sua forma, de seu modo, no seu tempo, com os seus métodos, e a Boa Nova é o que vai auxiliar a gente neste processo, ou seja, cada um de nós possui um processo em específico, ninguém tem um processo igual ao do outro, embora às vezes haja alguma hegemonia do tipo grupos religiosos, grupos filosóficos, grupos doutrinários, mas o fato é que cada um é único. Mesmo dentro destes grupos, cada um tem sua diferença, inclusive até mesmo não convergindo sobre muitos pontos. E o que é muito interessante, outro dia lendo um trecho falando sobre este ponto, as diferenças são apenas os meios que ainda não se convergiram, porque, como eu sempre digo, no final todos possuem exatamente os mesmos objetivos, todos nós seres humanos temos exatamente os mesmos objetivos, que é nos tornarmos felizes. Então, quando a gente diverge em alguns pontos, é porque na verdade não nos está muito clara as ideias, porque na verdade esta divergência é um mero equívoco. Porque no final das contas, todos nós estamos convergindo para um mesmo ponto, que é tornarmos-nos felizes, utilizarmos destas ferramentas, destes arcabouços teóricos, científicos, filosóficos, doutrinários, religiosos, para compreendermos a ética, a moral, o dever e a prática da vida, para que assim tornemo-nos felizes. Por isso os nossos objetivos são exatamente os mesmos. Nós apenas utilizamos linguagens diferenciadas para falar de uma mesma coisa. E esta linguagem diferenciada ela é necessária porque cada um está em um estado evolutivo específico, peculiar, inerente a ele próprio. E não dá para ter uma linguagem única, não dá para ter mesmo uma só religião, uma só forma de pensamento, uma só doutrina. O que a gente observa, como eu disse, há uma hegemonia, mas esta hegemonia ela não consegue abarcar um todo. A hegemonia aqui eu estou dando exemplo, os grupos religiosos, filosóficos, doutrinários ou equiparados a estes, né? Para que as pessoas caminhem mais fortalecidas, mais conjuntas, né? Eu, por exemplo, aqui utilizo a obra do professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, conhecido como Allan Kardec, né? Que é o pseudônimo que ele utiliza para
codificar a doutrina espírita, escrever as obras espíritas. Então eu poderia dizer que eu aqui encontro-me hegemônico à filosofia do professor Hippolyte, né? A filosofia de Allan Kardec. Por que encontro-me hegemônico? Porque do modo que ele concatena as ideias, a meu ver, é o que existe na face da Terra mais bem organizado. De tudo que eu já estudei, centenas ou milhares de autores que eu conheci, dezenas, centenas, milhares de páginas, livros que já li, a meu ver, ninguém sobrepujou tamanha capacidade e organização do professor Hippolyte, né? Então é por isso que eu utilizo. Então eu estou hegemônico. Mas isso não quer dizer que este é o livro da verdade absoluta, pois uma outra pessoa poderia pegar uma outra obra e chegar nesta mesma compreensão a qual eu cheguei, mas utilizando uma outra obra, uma outra linguagem. Quando a gente começa a perceber que estas diferenças são superficiais e que o essencial ele é hegemônico, é quando a gente começa a facilitar o processo. E no caso da Boa Nova, é quando a Boa Nova começa a aparentar Boa Nova, porque ela é uma linguagem hegemônica universal da qual muitos se interessam, né? Por isso, um número grande de pessoas no mundo sendo atraídas pelas ideias do cristianismo, pelas ideias que nós chamamos de evangelho, né? Eu acabo chamando de evangelho porque o evangelho não necessariamente é utilizado por grupos cristãos, né? Muitos cientistas utilizam o evangelho para entender a história. Antropólogos utilizam o evangelho para entender a estrutura humana, sociólogos, enfim, né? Muitos utilizam do evangelho para que seja uma fonte histórica, né? É um relato histórico de experiências humanas, das quais a gente extrai muitas informações importantes para a compreensão do nosso processo evolutivo, do nosso processo social mesmo, né? No sentido como a sociedade avança, segue suas perspectivas, seus resultados, suas ações, as consequências de suas ações, enfim, é um depositório que, embora a gente encontre muito para alimentar o nosso próprio eu, ao mesmo tempo a gente consegue extrair para infinitas coisas. Então nós nos encontramos aqui mais uma vez para estudar, né? Estudar na concepção mais ampla do termo, que é começar a desenvolver a compreensão de algo que eu possa introjetar, de algo que eu possa sentimentalizar e com isso transformar-me e por consequência transformar o meu exterior, transformar o cotidiano, minha vida e a vida daqueles que vivem em meu entorno, transformar o ambiente do qual eu vivo. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que aqui a gente pode traduzir bem-aventurados para felizes, né? Então felizes os mansos e pacíficos, né? Pleno serão os mansos e pacíficos. E aqui eu comecei fazendo estas observações, né? Como eu disse no início, para a gente transcender essa ideia de religiosidade, de paradigma religioso, porque o que a gente observa é um pronunciar muito frequente do Evangelho, né? O Evangelho é falado em toda parte, em cada esquina, em várias emissoras de rádio, de televisão, mas o porquê que quando a gente liga um jornal televisivo, a gente tem a impressão que ninguém nunca ouviu falar de Evangelho, né? Exatamente pelo frequente pronunciar sem maiores reflexões do que se pronuncia. Esta é a grande questão. Esta é a problemática que acaba se dando, né? Nós estamos confundindo quantidade com qualidade. Nós estamos confundindo
ideias intelectualizadas com ideias sentimentalizadas, interiorizadas. Nós acabamos achando que quanto mais eu falar, quanto mais se pronunciar, mais as coisas acontecerão. E não é verdade. Isso não se dá, né? Até porque, psicologicamente falando, nós observaremos que quanto mais alguém fala do Evangelho, implica que menos ele está vivendo o Evangelho, né? No sentido de que quem tem muita necessidade de falar é porque não está conseguindo dar vazão nas atitudes, né? É por isso que a gente observa, por que Gandhi não fala muito? Por que a gente não vê quantos livros escritos por Gandhi, quantas palestras Gandhi fez, né? Nós não observamos isso, porque é alguém que tem uma compreensão da ideia e a vive, e quando a vive não sente uma necessidade intensa de ficar falando, né? Porque ele já tem uma compreensão de que a fala é a vivência, que o que é importante é a vivência, que a vivência dirá mais do que a fala, que a vivência, a exemplificação, falará mais do que qualquer palavra que ele possa dizer. E é nesse sentido que nós também, mais uma vez, estamos observando, para que nós não sejamos aqui mais um falador do Evangelho, né? Mais aquele... as pessoas são inteligentes, não precisa eu explicar o Evangelho para ela, embora há N formas de se traduzir, né? N formas de se interpretar. Eu aqui sempre cito, a meu ver, um dos maiores interpretadores do Evangelho é Haroldo Dutra Dias, né? Um grande tradutor, mas o que ocorre não é apenas esta necessidade de interpretarmos, é a necessidade de interiorizarmos. E neste estudo, então, eu acabo tendo como foco esta interiorização. Por isso que eu sempre observo que aqui eu não estou falando para ninguém, que estou falando para eu mesmo, né? Eu apenas compartilho deste estudo para que alguém possa utilizar este material como elemento de reflexão, como elemento especular, como se fosse um espelho para si mesmo, para que ele próprio eventualmente possa fazer, se servir. Ou seja, eu apenas ofereço mais uma linguagem alternativa entre milhares e milhares de outras linguagens alternativas existentes pelo Brasil e pelo mundo, né? Estou aqui apenas oferecendo mais uma linguagem, mais uma forma de compreendermos o Evangelho, porque aqui eu não falo nada novo. O que eu falo aqui é o que já vem sendo dito há milhares de anos, aí, séculos ou milhares de anos, né? Até porque Jesus vem falar, né? O Evangelho é aquilo que Jesus traz, mas o que Jesus trouxe, a gente observa que ele também não trouxe tudo novo, né? Sócrates é tido como precursor do cristianismo exatamente porque ele tinha muito daquelas ideias que Jesus tinha. Jesus, obviamente, de um modo muito mais aprimorado, mais concatenado, né? Mas Sócrates falava muito daqueles princípios, aqueles princípios que nós observamos no Evangelho. Sócrates, em outras palavras, numa linguagem até muito profunda, muito filosófica, falava também. Tanto que tem uma fala de Sócrates que eu acho que, de certo modo, resume, né, todo o Evangelho, expressa toda a ideia do Evangelho. Uma ideia de Sócrates que expressa todo o Evangelho, quando ele diz que não existe o mal, que apenas existe a virtude e a ignorância. E quando não há virtude, há ignorância, como disse muito bem Rossandro Klinger, em uma palestra que foi publicada ontem no Espaço Espiritismo, na page de Facebook Espaço Espiritismo, né? Para nós, tudo que a gente ignora é o mal, né? Para nós, seres humanos limitados, tudo que a gente ignora é o mal. Então, aquilo que a gente não sabe o que é, a princípio a gente já toma como mal. Mas é a nossa ignorância. Sócrates tinha esta dimensão. Ele sabia que era a nossa ignorância que atribuía o mal. Então ele dizia, só há virtude à ignorância, né?
Porque o que a gente ignora, a gente acha que é mal, mas quando a gente compreende o porquê aquilo se dá. E num pensamento e numa análise filosófica já sequencial, a gente observa que a profundidade e o sentido, ou seja, se Deus permite não é mal, se existe não é mal, né? Porque Deus é infinita bondade. Então é a gente que compreende como mal, é porque a gente não consegue elencar o sentido de tal coisa, então a gente, porque não entende, porque ignora, definimos como mal. Mas se existe, se a infinita bondade permite, só pode ser algo bom. Inclusive, nós vamos adentrar numa fala de um espírito amigo, que possivelmente não hoje, mas possivelmente no próximo estudo, quando ele começa já dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha só que coisa interessante. Arrematando isso que eu acabei de dizer, né? Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Exatamente porque não há mal. Que aquilo que nós tomamos como mal é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos para o processo de aprendizagem deste, né? Eu não vou aprofundar muito, mas só para mostrar o quanto as ideias vão convergindo para o mesmo sentido, e quando a gente presta atenção nestas coisas, a gente facilita muito o nosso processo de aprimoramento, facilitamos muito o nosso processo de aprendizagem. Iniciando então aqui, felizes os mansos e pacíficos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e nós falaremos no título da Injúrias e Violências. É um título que me chamou muita atenção, né? Porque injúria e violência é uma coisa muito falada também quando o evangelho é exposto, né? Temos que respeitar o próximo, temos que lá com o próximo, lá com o próximo, né? Mas cotidianamente a gente observa as pessoas falando de modo pejorativo, de modo degenerador de um outro, de uma outra pessoa. Não? A grande questão é, tudo que a gente fala o tempo todo, a gente fala na frente de todo mundo o tempo todo, né? Será que o que eu estou, quando eu estou citando alguém, aquela minha fala é uma fala da qual eu iria expor na frente deste alguém? A gente começa a observar que isso é pouco comum, né? Que a forma que a gente fala, quando a gente cita os outros, nem sempre, ou na maioria das vezes, é uma fala que a gente não falaria na frente do outro, né? Vou dar um exemplo banal aqui, chulo, né? Quando a gente quer, aquela fulana, a fulana gordona, né? A gente usa uma expressão pejorativa às vezes, né? E a gente às vezes analisa, não, mas o fulano é obeso. Sim, é obeso, tudo bem. Mas eu falaria deste modo na frente dele, né? Na frente deste fulano, né? Gordona ou gordão, eu falaria. Tudo bem que ele é uma pessoa que encontra-se numa situação de obesidade. Mas eu falaria sim desta forma na frente dele, ou na frente dele eu não utilizaria este atributo, né? Esta situação, esta condição que a pessoa se encontra, né? Naquele momento. E injúria e violência é algo então que a gente incorre constantemente. Porque injúria e violência aqui diz respeito ao outro, diz respeito à agressão ao outro, né? Violência é todo tipo de violência. Violência física, violência psicológica, violência de qualquer forma, na forma que a gente se trata para com o outro, a forma da qual nós nos dirigimos em referência a um outro, a uma outra pessoa. A gente tem feito de modo injuriador e violento, a gente observa que isso é uma prática muito comum, muitíssimo comum. Então, se o evangelho é falado o tempo todo, em toda parte, muitos possuem uma religião e a maioria é baseada no evangelho, por que essa injúria e violência, então, que é uma fala anotada por Mateus no versículo 4, é uma prática corriqueira comum, né? Isso no dia a dia, como eu disse, né?
A nossa fala, comumente, não é uma fala da qual nós, ao citarmos uma pessoa, falaríamos deste modo na frente dela, né? Eu estou dizendo isso porque sempre, na maioria das vezes que alguém fala de uma outra pessoa para mim, né? Quando eu falo, fala de uma outra pessoa, mas até de modo natural, não é chegando e falando mal, não. Fazendo qualquer citação a uma outra pessoa, como eu dei um exemplo, né? Ah, qual fulano você diz? Ah, aquela gordona, né? Ela não está querendo fazer uma agressão consciente, mas ela fala de um modo pejorativo do qual na frente da pessoa ela não falaria, né? Isso é muito comum. E é nesse sentido que eu estou chamando a atenção, para a gente não entrar naquela coisa, ah, temos que ser bonzinho com o próximo, temos que tratar ele bonzinho, temos que ser legalzinho, e na verdade no nosso cotidiano a gente deixa isso passar desapercebido, né? E é por isso a razão de muitas das nossas problemáticas, muitas das nossas angústias. Porque eu eventualmente estou depressivo, angustiado? Exatamente porque eu estou incorrendo nestas práticas sem perceber. Exatamente porque eu estou injuriando, violentando sem perceber. Porque a gente vai observar que toda injúria e violência para com o outro é antes de tudo para comigo mesmo, para conosco próprios, psicologicamente falando, filosoficamente falando, religiosamente falando, de qualquer modo que nós falarmos, agredir o outro é agredir a nós mesmos. Eu sempre já citei aqui, né, cito mais uma vez, há uma obra escrita por 7 PhDs intitulada Psicologia Social Comunitária. Pedrinho Guareschi, doutor Pedrinho Guareschi, tem um capítulo onde ele, por umas 3 páginas, ele faz uma definição do outro, né? Mostrando o quanto o outro sou eu também, que o outro é algo em relação a mim, ou seja, outro é parte de mim. E parece algo muito simples, mas o fato é que se o outro é parte de mim, toda agressão ao outro é uma agressão a mim mesmo, imediatamente, inexoravelmente. É isso que a gente não se dá conta. É por isso que o egoísmo é ruim, porque o egoísmo é aquilo que tira a nossa capacidade de perceber que o outro faz parte de mim. E quando essa minha capacidade de perceber que o outro faz parte de mim e eu começo a querer investir em mim mesmo, egoisticamente, implica que eu estou deixando de investir em mim mesmo numa outra parte minha. E aí eu começo a ter problemas por conta disso, né? É como se eu quisesse investir em mim mesmo, mas apenas num percentual muito pequeno. Egoísmo significa investir em mim mesmo em menos de 1%. E aí isso vai implicar numa série de problemáticas, porque eu preciso investir em mim 100%. E investir em mim 100% é investir em todo o universo, né? Porque tudo isso faz parte de mim, todo mundo faz parte de mim, porque eu vivo no mundo, eu vivo na sociedade, eu vivo com outras pessoas, então eu preciso investir em todo o universo. E investir egoisticamente em mim mesmo é quando eu vou incorrer no equívoco do qual eu gerarei prejuízo para mim mesmo. E por isso que eu disse, como isso se dá em níveis de inconsciência, quando a gente fica angustiado, quando a gente fica depressivo, quando a gente fica chateado, quando a gente fica triste, e a gente culpabiliza alguém ou alguma coisa, e a gente fica naquele estado exatamente porque a gente não tem essa compreensão ampla de que eu sou todo o universo. Nós somos deuses, disse o mestre dos mestres, exatamente porque ele tinha a dimensão do nosso poder e nossa relação com todos nós, né? A nossa relação de uns para com os outros, nossa relação com todo o universo, com as leis presentes em toda parte, em todas as coisas. Então a injúria e violência é um tema muito importante para entendermos, porque cotidianamente é uma prática que nos auxiliará muito se nós compreendermos o que é injúria, o que é violência e quando a gente incorre nisso, embora aqui está falando dentro do Evangelho, né? Acaba sendo levado como algo de conotação de benesse,
de ser bonzinho, de agradar a Deus, aquele papo religioso que eu mencionei no início, né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? Como diz o doutor Augusto Cury, Jesus era o maior psicoterapeuta que já pisou na Terra, ou seja, isso que eu estou falando ele sabia 1 milhão de vezes mais, né? Só que ele utilizou uma linguagem que por sua vez foi interpretada de um modo que por sua vez vem sendo replicada de um modo. E hoje a gente tem este arsenal religioso bem distante da prática cotidiana, né? Porque se tivesse próximo da prática cotidiana, nossos tribunais de justiça não teriam suas mazelas, suas dificuldades, né? Nossas casas legislativas, executivas, né? Não teriam tantas mazelas como elas possuem. Nós não teríamos tantas disparidades ao fazermos uma análise social. Exatamente porque está completamente distante, muito distante do cotidiano, as ideias religiosas. Por isso que eu sempre faço esta observação que religião não tem muito impacto, não tem muito sentido, né? Porque ela não consegue sair para fora do templo de pedra, né? Ela fica presa, enclausurada, só fica ali no campo das ideias, sem maiores possibilidades de assimilação no cotidiano, sem assimilação no meio que as pessoas vivem. Obviamente há muitos pontos positivos, todas possuem seus pontos positivos, todas têm suas vantagens, todas possuem seu valor, né? Mas aqui o que eu estou enfatizando é que o que tem movimentado o mundo são as academias, é a ciência, né? Eu sempre dou este exemplo aqui. Quando alguém fica doente, ninguém procura um líder religioso, né? Pelo menos aqui no Brasil, a maioria de nós vai até um médico. Vamos até um cientista para nos resolver, que por sua vez nos receita uma medicação desenvolvida por um outro cientista, né, por um químico, que por sua vez nos indica uma farmácia, a gente procura um outro cientista, o farmacêutico, e assim a gente vai gerindo as nossas vidas. Nós até muitas vezes podemos dizer que vamos fazer algum tipo de atividade religiosa paralelamente, mas o fato é que o norte principal é o que a ciência está determinando, o que cientistas determinaram, né? As práticas religiosas elas acabam se tornando secundárias, né? Tanto que normalmente eu recorro a ela quando a ciência não consegue mais me atender, né? Quando eu procurei todo o recurso da medicina, é uma expressão até comum, quando eu procurei todo o recurso da medicina e não consegui resolver, aí eu utilizo a expressão agora é só por Deus, né? Ou seja, realmente, agora que eu busquei tudo da ciência, não tem mais, de modo secundarizado, né? Agora é com Deus, agora é com a religião, agora é com aquele misticismo todo, porque o que eu entendia como factual, verdadeiro, legítimo, já busquei e não consegue mais me atender. Observe o quanto a gente tem este comportamento no cotidiano. Não sou eu quem estou dizendo que as atividades religiosas são secundárias. São nossas práticas cotidianas sociais que determinam e estabelecem que ideias religiosas são secundárias, né? E na verdade tudo tem a sua razão, existe uma razão para isso, né? Como eu disse, as ideias religiosas têm o seu valor, mas aqui nós estamos tentando trabalhar com aquilo que é factual, com aquilo que é cotidiano, com aquilo que não seja mais um ideário secundarizado, e sim algo que nos sirva de modo primário, que podemos utilizar em primazia o ideário, por isso a interpretação do Evangelho, o trazendo para o nosso cotidiano dentro de uma linguagem mais factual, mais realista, de uma linguagem que sirva para o nosso cotidiano, como eu sempre digo, a cada segundo, né? Continuando então, falando sobre injúrias e violências no capítulo 9 aqui, item 1.
Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. É uma anotação de Mateus no versículo 4, né? Uma fala de Jesus. Felizes os mansos, porque eles possuirão a terra. Nós estamos falando da injúria e da violência. O que a gente já tem de dimensão nessa fala de Jesus? Felizes os mansos, porque eles possuirão a terra. Felizes os que não injuriam e não violentam, porque eles possuirão a terra. Né? Uma outra anotação de Mateus no versículo 9. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacíficos. Felizes aqueles que não promovem o conflito. Felizes aqueles que não são agitadores. Felizes aqueles que não criam a dicotomia. Felizes aqueles que não colocam pessoas, classes, situações em contradições. Situações, pessoas de modo antagônico. Felizes os pacíficos. Felizes aqueles que promovem a paz. E felizes aqueles que promovem a paz no cotidiano. Lembrando mais uma vez, não é feliz aquele que coloca o cartaz, sai levantando o cartaz escrito paz. Eu quero paz, eu quero paz. Eu quero paz é promover o conflito. Você não quer nada, você quer fomentar seu egoísmo. Você quer a paz, então é você que é para você e não para os outros, né? Então o egoísmo já é promover o conflito, né? Porque paz, pacificação é aquilo que nós temos condições de fazer no nosso cotidiano, né? Como que eu promovo a paz? Ora, desenvolvendo bem minhas atividades em cada segundo de minha vida. Cada vez que eu percebo que uma decisão minha pode levar a um conflito, eu preciso rever esta minha decisão, de que modo eu quero tomar para evitar um conflito, porque senão eu não serei pacificador, né? Então, felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Uma outra anotação de Mateus, versículo 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Bom, aqui, né, deixando as ideias religiosas de lado, sendo bem direto, né, o que Jesus está dizendo aqui, né, não matarás, né, e quem matar será réu no juízo. Quem fizer qualquer tipo de agressão a um outro, a uma outra pessoa, seja injúria, violência, assassínio, seja lá qual for, guardadas as proporções do feito para com o outro, será réu no juízo, né? Não vou entrar em detalhe como será este processo de julgamento, né? Que a ideia religiosa vem com ideia de purgatório, de Deus, de diabo, aquela coisa toda, mas não vou nem entrar no mérito. Vamos imaginar aqui que seja apenas a nossa própria consciência. Quando a gente desperta a consciência que fazer uma agressão a outra é fazer a nós mesmos, nossa própria consciência pode tornar o juiz, pode transformarmos num réu, né? Então, quando a nossa consciência desperta e eu dou conta que eu agredi eu mesmo coloco-me como réu, né? Então aqui está dizendo, todo aquele que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. Então toda vez que nós tivermos qualquer atitude agressiva, violenta, né, qualquer atitude não condizente com o amor para com o outro, não caritativa para com o outro, nós seremos réu em juízo, né? Seremos réu no juízo, no julgamento. No julgamento que houver, a gente vai ser o réu, a gente não vai ser a vítima, né? Olha que interessante. E aquele que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno, né? Ou seja, aquele que disser a um outro, né, desprezar por completo ao outro, né? Esse cara é louco, esse cara dele não presta, nenhuma ideia dele presta, nada do que ele faz presta, ele é totalmente fora, ele é totalmente excêntrico, ele é totalmente fora do mundo. Quando a gente agir assim, é quando a nossa violência estará sendo em grau mais elevado, portanto,
nós seremos passíveis de condenação no fogo do inferno, ou seja, nosso julgamento não vai acabar bem. Nós teremos uma sentença, nossa consciência dará uma grande sentença para a gente, né? Porque quando a gente olha para alguém e diz é louco, não sabe o que fala, despreza a pessoa por completo, né? A gente, sem percebermos, estamos enveredando para um dos mais avançados estágios do egoísmo, da estupidez, da idiotia, porque estamos supondo detentores absolutos da verdade. Estamos supondo que alguém é burro ao extremo e a gente, por conseguinte, é a sabedoria ao extremo, né? Desprezar o outro é uma atitude das mais desinteligentes. Eu observo, tenho citado por vezes uma fala de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um dos fundadores, foi o fundador da Universidade de Brasília, Distrito Federal, e ele tem um intelectual com grande trabalho desenvolvido pela sua história, já é desencarnado e desencarnou recentemente. Embora alguns já se arvorem, mas Darcy era ateu, então aí o problema do religioso, né? O religioso fanático acha que ateísmo ou deísta tem alguma coisa a ver com capacidade de amar, né? O religioso fanático não consegue perceber que ateísmo não tem qualquer relação com mais ou menos capacidade de amar, né? E o que é interessante é que o amor é a causa primária do universo, não é a ideologia, né? Deísta ou ateísta. É o amor a causa primária do universo. Então, mas só observando que Darcy Ribeiro, alguns dizem que ele era ateu, né? E que isso, de certo modo, talvez geraria algum descrédito. Eu, na minha compreensão, acho completamente irrelevante, né? Até porque eu acabei de explicar aqui. E a ideologia que eu abraço não tem nenhuma relação com a minha atitude no cotidiano. Eu posso gritar aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou X, eu sou Y, eu sou partido X, Y. O que importa é o que eu faço. O que importa é o que eu penso, o que eu sinto, né? Penso no sentido, eu penso bem ou penso mal, né? Eu penso em promover a igualdade ou penso em promover a desigualdade. Eu penso em auxiliar ou eu penso em atrapalhar. Eu penso num agregar social ou eu penso numa extração social. Eu penso em somatizar a sociedade ou eu quero extrair da sociedade o mais salário possível, mais tranquilidade possível, mais consumo possível. Como é que eu ajo na minha sociedade, né? É isso que faz a diferença. O rótulo que eu utilizo, a bandeira que eu levantei, não vai fazer nenhuma diferença em minhas ações cotidianas, né? Então, pegando o exemplo de Darcy Ribeiro, há um trecho dele no site da fundação dele, Fundação Darcy Ribeiro, que há um trecho que ele diz que quando esteve em contato com os índios, ao ter contato com os índios, foi quando ele foi aprendendo a desasnar, né? De asno, né? De deixar de ser asno. Eu achei aquilo tão singular, porque o que Darcy Ribeiro quer dizer é o quanto ele aprende com o índio, o quanto ele aprendeu com o índio, que o índio foi para ele o contato que mais gerou aprendizagem, né? Porque o paradigma predominante é que índio é simples, que índio é meio selvagem, que índio é meio, né, não é muito erudito, né, não é nada erudito, não é intelectual, né? Portanto, ele seria aquele que tem menos condições de governar o país, né? O índio é aquele que é submetido a homem civilizado, enfim. E Darcy Ribeiro faz esta observação, que ele, contato com o índio, desasnou. E ao assistir um documentário de Darcy Ribeiro, né, onde ele fala bastante, é falado bastante sobre a vivência indígena, e falado bem diferente daquele modo superficial que a gente vê nos livros, é quando a gente começa a perceber o quanto a cultura indígena é rica, né?
o quanto o índio tem uma sabedoria monstruosa, né? Uma sabedoria monstruosa, uma vivência, uma vivência cotidiana sapiente, e a gente aqui achando que andando no carro de 100 mil estamos abafando, que é muito bonito. Que é muito bonito eu sair num carro de 100 mil, né? Olha como é que eu estou abafando, né? Eu acho que eu estou abafando saindo num carro de 100 mil, né? Passo do lado do mendigo, do alcoólatra, de uma criança passando fome e acho aquilo muito normal e acho muito bonito isso, né? Quando eu olho para esta situação, né? Estou aqui apenas fazendo um comparativo com o índio. Será que o índio entra num carro de 100 mil e passa na tribo dele, né? Vendo o índiozinho com fome sentado lá no canto? Será que o índio tem essa capacidade, né? Eu arrisco a dizer que não, pelo pouco que eu conheço da cultura indígena, né? Eu me lembro de um programa desenvolvido pela National Geographic, onde eles pegavam, ou a Discovery Channel, eu confundo, eles pegavam uma tribo, alguns indivíduos de algumas tribos, e os levavam para a cidade, para a capital. E me lembro de um que foi levado para Londres, se eu não me engano, alguma cidade na Europa, né? E aí, levando este grupo, né, estes membros da tribo para andar na cidade, ele viu um andarilho, né, o que a gente chama de andarilho, um mendigo, alguém, um morador em situação de rua. E ele ficou ultra espantado com aquilo. Ele achou uma coisa de outro mundo aquilo, né? Ele ficou totalmente sem compreender aquilo. Ele falou, como assim tem uma pessoa sentada ali? Você me trouxe para a civilização, está me mostrando prédio, riqueza, beleza, tecnologia, uns negócios muito interessantes, muito legal. Mas me explica como que em meio a tudo isso tem alguém sentado ali na miséria, eu não estou entendendo isso, né? Ele ficou super espantado, aquele tribal ficou super espantado de ver aquela situação, que aquilo não cabia na cabeça dele, né? É nesse sentido que eu estou falando, mostrando aqui talvez um fundamento onde Darcy Ribeiro dizia que os índios o ajudou a desasnar. E ele, um grande intelectual, um trabalho maravilhoso, inclusive na área da educação, inclusive com propostas para a educação, propostas de vanguarda, que até hoje tem seus impactos em nossa sociedade. Enfim, como eu disse, fundador da Universidade de Brasília, um trabalho muito maravilhoso, um trabalho na política, também atuou como senador, enfim, né, Darcy Ribeiro teve um trabalho muito bacana. E estou aqui fazendo esta menção para a gente começar a ter uma dimensão mais ampla sobre o outro, né? Eu aqui peguei o índio como exemplo, né? Mostrando como o índio tem uma sabedoria e ele não fica falando de evangelho, né? Curiosamente o índio não fala de evangelho. Aliás, o índio nem conhecia Jesus, né? É o homem europeu que veio apresentar o cristianismo, trouxe o cristianismo para o Brasil, enfim, mas ele já tinha aquela vivência evangélica na essência, é isso que eu estou apontando, é isto que é importante, esta vivência, né? Continuando aqui. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Então aqui observe, né, que esta fala de Jesus, anotada por Mateus, ela condena, vamos utilizar esta expressão, condena, né, que é a que Allan Kardec utiliza aqui, toda expressão descortês, ou seja, qualquer expressão descortês é uma injúria e violência para um outro, na presença ou na ausência dele. Raca entre os hebreus era uma expressão de desprezo, que significava homem relés e era pronunciada, inclusive, cuspindo-se de lá. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco, né? Já fiz uma explicação desse és louco aqui, né?
da nossa suprema estupidez ao achar que as pessoas são estúpidas. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Eu expliquei aqui, né? Porque que ela só chamar de louco é uma grande gravidade, né? Porque o é louco é quando eu vou no estágio mais avançado da minha idiotia em relação ao outro, portanto é isso que me descaracteriza, caracteriza por completo a minha desconsideração para com o outro. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia, né? Porque seria exatamente o ato mais exacerbado e do qual seria a desunião e a discórdia, porque quando eu estou no nível de desprezo máximo, de desconsideração máxima pelo outro, é quando eu impossibilito de a partir daí começar qualquer união e concórdia com este outro. Né? Porque eu estou achando que ele é de outro mundo, que ele não tem poucas qualidades. Né? Quando eu chamo alguém de louco, eu estou dizendo que ele está totalmente fora, ele não tem nenhuma qualidade, né? Que ele é louco, que ele está totalmente fora. Né? Então é quando eu destruir qualquer possibilidade, eu não tenho nem como começar uma união, uma concórdia com esse. Né? É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade, né? Que é a partir daí onde gera o ódio e a animosidade. Tipo o Estado Islâmico, né? Eu pego, olho um cara daquele e falo, esse cara é louco, né? Então, acabou, não tem a menor chance de fraternidade com este cara, porque eu já estou achando que ele é louco, então acabou, né? Então já estou condenado no fogo do inferno. Já estou condenado no fogo do inferno, que eu tirei a completa capacidade de união com este, né? Para você ver como que o texto evangélico é profundo, né? Peguei um exemplo aqui para mostrar, porque é a partir daí que a gente entreteve o ódio e a animosidade. É quando eu acabo agindo odiosamente para com algum destes irmãos, né? E com animosidade. É o que? Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho, né? O Evangelho fala para a gente prestar bem atenção. E eu disse que o nosso estudo aqui é prestar atenção na prática cotidiana. Né? Ficar seguindo paradigma cultural e não repetindo. Nossa, não tem nada, eu não tenho compromisso nenhum com paradigma. Meu compromisso aqui é estudar o Evangelho. E aqui nós estamos fazendo uma interpretação. Ok? Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Olha que interessante. Enfim, porque depois da humildade perante Deus. O que seria humildade perante Deus? Eu nem vou aprofundar muito nisso. Tá? Humildade perante Deus seria reconhecer nossa pequenez diante da infinita grandeza e não se arvorar arrogante, estúpido, sabedor de tudo que é diferente do que eu penso, tá por fora, é louco, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma, né? Não vamos chamar Deus de idiota por tabela, porque se ele permite o Estado Islâmico existir, é porque tem um objetivo, né? Tem um objetivo. Se ele permite um cara entrar no avião, explodir e fazer o que faz, é porque isso tem um objetivo. Eu posso não compreender, posso achar isso uma aberração, seja lá o que for, né? Mas eu preciso reconhecer que Deus permite. Tudo que existe no universo, Deus permite, obviamente. Isso é lógica formal, né? Se Deus é o criador de todas as coisas, criador do universo, criador de todas as leis que regem o universo, logo tudo que acontece, Deus está permitindo, né? Humildade perante Deus, ou seja, reconhecer-me que eu sou muito restrito para compreender esta grandiosidade. Então vamos com calma aí. Vamos com calma para falar que está errado tal coisa, aquilo não... Vamos com calma. Eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Aliás, por que um cara, entre aspas, é louco de entrar no avião e se explodir junto? Por que alguém faz um negócio desse? Né? Por que será? Né?
deve ter algum sentido. Não sei, não vou entrar no mérito, não é o assunto, né? Mas estou dizendo que eu preciso ter humildade perante Deus. Humildade para entender que eu sou muito pequeno diante da infinita grandeza para dizer que Deus está certo, Deus está errado. E caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Aqui tentando mais uma vez resumir caridade. Caridade é o amor em exercício. Essa ideia que a gente tem de amor, né? O que é este amor na prática? É a caridade. E o que é a caridade? É o amor entre eu e um outro. É o amor entre eu e o que eu faço ao outro. A caridade é o amor em materialização, é o amor em ação, ou seja, são minhas ações baseadas em meu ideário de amor para com o outro, que é a caridade. Então, caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, o amor para com o próximo, observe que o amor para com o próximo pode ser membro do Estado Islâmico, membro da minha religião, membro da minha universidade, membro da minha vizinhança, né? Próximo é próximo. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, próximo é toda a humanidade, né? A começar por aqueles que estão mais próximos de mim, mas quando eu falo a começar, dentro de uma análise inicial, né? Quem que é meu próximo aqui? É meu próximo, a começar é minha família. Mas aí quando a gente expande, mas o que é a família? É uma instituição dentro da comunidade, né? Que é a comunidade, é uma instituição dentro do município, da sociedade, enfim, né? O próximo é toda a humanidade. Item 5. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Felizes os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê estes últimos mais importantes que os primeiros, né? Então, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui Allan Kardec está dizendo que os bens da terra para viver são importantes. Eu vivo no mundo material e necessito das coisas materiais. O problema é quando estas coisas materiais estão em primazia. É isso que torna a coisa problemática. Quando eu acho que o objetivo da minha vida é ganhar dinheiro e comprar coisa para assegurar a vida na matéria. É aí que eu vou na contramão, né? Então, felizes os mansos porque possuirão a terra, né? Então, é quando eu começo a ser infeliz, né? Porque eu estou invertendo a ordem das coisas, né? Ou seja, os bens do céu que são os mais importantes. E bem do céu aqui, né, no sentido, resumindo, das virtudes, né, daqueles valores que a taça não corrói, a ferrugem não rói, o rato não rói, aquela coisa toda, né, são as virtudes, né, os bens do céu são as virtudes, são aquilo que eu posso perder dinheiro, eu posso ser preso, eu posso acontecer o que for, mas aquilo ninguém me tira, aquilo são os bens do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, né? Olha só. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos. O que é o assambarcado aqui? Vou dar um exemplo simples para a gente entender. Capitalismo, né? Capitalismo, né? E capitalistas. Estou tentando transportar a ideia para assambarcados aqui para a atualidade, né? Assambarcado pelos violentos é monopolizar, né? Enfim, os violentos querem tomar o máximo possível para eles, né? Para poder ilustrar essa ideia de assambarcado aqui, eu vou sugerir o filme O Preço do Amanhã. E a gente observa que o assambarcado, né, é o dono da empresa de crédito, né? Esqueci o nome da empresa, o Waze, acho que é Waze, né?
Banco Waze, banco de crédito de tempo, né? Assistam o filme. Ou seja, o Waze, né? O Waze, a família Waze, eram os maiores proprietários de patrimônio, né? Então esses seriam os assambarcados, né? Aqueles que acabam monopolizando, retendo em detrimento do outro, né? Sugeri o filme porque é um filme de ficção, é uma mera ficção, né? Mas dá para a gente fazer uma análise aí comparando com a nossa realidade cotidiana, né? Nosso comportamento. Então, é o que está dizendo aqui, que Jesus disse que os bens da terra foram assambarcados pelos violentos. Ou seja, todo tipo de assambarcar é uma ação de alguém violento. Então, temos que ter uma atenção a esta atitude, porque nós, sem percebermos, acabamos sendo assambarcadores cotidianamente, tá? Eu falei agora há pouco, logo no início, sobre a dicotomia. Não seremos infantis aqui em dizer é ou não é. Todo mundo é bem e mal ao mesmo tempo. Todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo, né? O que muda são as proporções. Então todos nós, né, como diz outro dia a monja Queen lá, né? Monja Queen, esqueci o nome da monja, né? Todo mundo é anjinho e diabinho, né? Ou seja, todos nós temos estes dois lados, né? A gente dicotomiza às vezes para tentar simplificar a ideia, mas o fato é que todos nós somos assambarcadores. O que eu estou observando aqui é o quanto nós estamos sendo assambarcadores. Esta é a questão para nós. Encontrar o quanto nós estamos sendo assambarcadores, qual o nosso percentual de assambarcar, né? Para que a gente passe a diminuir este nível, este percentual de assambarcar, se é que nós temos como propósito compreendermos e vivermos na proposta que o Evangelho nos apresenta, para que sejamos felizes, né? Felizes os mansos e pacíficos, né? Que é o capítulo que a gente está estudando aqui. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão dos maus. Aqui, numa ideia mitológica, a gente poderia achar que, né, Deus vai expulsar fora seus maus, né? Aquela coisa de Hollywood, né? De filme de Hollywood. Não é bem assim, tá? Ou melhor, não é nada assim, né? Mas o que está observando o texto aqui, eu falei do assambarcar, né? Prejuízo dos mansos, né? Que toda vez que falta o necessário para alguém é porque alguém está em excesso. No mundo onde as leis são perfeitas, onde a matemática, né? Onde há a matemática, ou seja, é possível percebermos uma lógica universal, né? Onde em algum lugar acredita e em algum lugar debita, se alguém está retendo em excesso, implica necessariamente que ele está extraindo de um outro. É isso que o texto está dizendo, né? Por que o assambarcar é um problema? Porque é tirar do outro, não é tirar do nada. É óbvio isso. A matemática está aí, acredita, debita, não tem como, né? A única coisa que eu debito e continuo com, né, que eu passo a acreditar a mim e o outro acredita é o amor. Mas em termos materiais, se eu debitei para acreditar para mim, alguém ficou descreditado. Em alguém foi debitado, né? Então é preciso eu compreender esta dinâmica material para que eu dê os passos acertadamente, né?
Obviamente, quem tem acompanhado o estudo sabe que eu aqui não estou fazendo nenhuma alusão à pobreza, né? Porque a pobreza, a miséria me impossibilita de fazer qualquer coisa também, né? Eu, pobre e miserável, não faço nada, né? Eu não consigo fazer nada. Então, o recurso material é um recurso, né, para ser utilizado. Agora, a questão é, ele precisa ser um recurso, ele não precisa ser um supérfluo. Essa é a questão, né? O recurso é para eu utilizar para o próprio bem da humanidade. Mas se eu tentar extrair recurso para o meu próprio bem, implica que o recurso está sendo retirado do outro, né? E isso vai gerar, obviamente, uma disparidade, da qual vai gerar um desequilíbrio, né? Mas a mensagem aqui é felizes os mansos, né? E pacíficos, ou seja, a mensagem aqui está dizendo, se preocupe com estes não. Estes terão o quinhão de suas ações. Estes serão réu no juízo, né? Ou seja, a sentença vai ser favorável aos mansos e pacíficos. A sentença vai ser desfavorável, né, para os assambarcadores. Então, o texto nos traz esta reflexão. Felizes os mansos e pacíficos, ou seja, sejamos aqueles mansos e pacíficos, não tenhamos a preocupação de querer ser o assambarcador, de querer extrair, de querer acumular, de querer fazer, de querer dominar, de querer subjugar, que a gente só vai estar sendo um déspota, a gente só vai estar fomentando cada vez mais a problemática da qual nós estamos alegando querer transformar, né? Enfim, felizes os mansos e pacíficos. Busquemos discriminadamente, busquemos indistintamente a paz, né? A mansuetude, a pacificação, sem medo de errar, né? Porque isso é o que vai nos fazer felizes, né? Como várias obras da psicologia analítica, da psicologia positiva e da psicanálise vêm nos mostrar o quanto vale a pena, o quanto é tóxico eu pensar o mal, o quanto é tóxico eu ser negativo, o quanto é tóxico eu promover os antagonismos, os conflitos, as discórdias, as desuniões, o quanto é saudável promover a união, a concórdia, a harmonia. Então, felizes os mansos e pacíficos, felizes os que promovem a harmonia, porque eles possuirão a terra, porque eles terão o mundo em suas mãos. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.